Olá! A dica de hoje é sobre livros e cristais. Então, hoje eu vou te dar uma dica um pouquinho mais técnica, um pouquinho diferente. Para você que está procurando entender um pouquinho mais sobre o mundo dos cristais, você vai lá e você pesquisa na internet. Ágata rosa serve para quê? E aí, a pedra do coração, a pedra que vai te trazer paz, a pedra que não sei o quê, né? É bem interessante isso. Eu particularmente gosto das coisas um pouquinho mais tecnicamente explicadas. Então, você vai encontrar 3 livros na livraria que eu considero eles fantásticos e que eu uso eles para dar aula. Eles são a Bíblia dos Cristais, e aí a gente tem os volumes 1, 2 e o volume 3 da Bíblia dos Cristais. Aqui na Bíblia dos Cristais, ao invés de dizer que a ágata simplesmente serve como uma pedra do coração, esse livro vai te dar informações mais técnicas, como por exemplo sobre como escolher uma pedra, como diferenciar uma pedra pintada de uma pedra real. E sim, tem pedras pintadas, eles tingem algumas pedras e te vendem como uma pedra mais rara, por exemplo. Azurita, por exemplo, é uma pedra que eu já recebi de uma aluna minha, ela comprou, pagou R$ 68 uma pedra deste tamanho, tamanho de um ovo de codorna, e era um pedaço de cimento de calçada, um pouquinho polido e pintado. E aí eu coloquei essa pedra do lado da minha cama para guardar junto com minhas pedras no dia seguinte, eu trouxe para casa no dia do meu aniversário. E não sei por que cargas d'água ela resolveu acordar quebrada para se revelar para mim que ela não era uma pedra verdadeira. E foi bem interessante, até porque eu nunca tinha pego uma azurita na mão. E quando eu abri a azurita, dentro dela era cimento. Então foi bastante pilantragem. Como eu sabia qual era a loja, e como eu sou uma pessoa bastante famosa aqui na minha região, com bastante renome, com bastante respeito, eu pedi na loja para eles trocarem e eles trocaram. Se fosse para uma pessoa normal, talvez eles não tivessem trocado e talvez tivessem passado um KO. Como eu sou professora de cristais também, de cristaloterapia, eles trocaram. Então, talvez pela seriedade e talvez pelo medo da repercussão. De qualquer forma, eles fizeram a troca. Mas nesses 3 livros aqui, você encontra informações técnicas. Qual pedra é mais dura? Por que algumas delas não podem ser polidas? Por que algumas delas se esfacelam? Por que algumas servem para pêndulo e outras não, por exemplo? Qual a utilidade da pedra e como ela foi fabricada? A apatita. A apatita ela é feita de hidróxido de apatita, que é o mesmo material do qual é feito os nossos dentes e ossos. E essa informação pode ser muito interessante. A malaquita, por exemplo, ela é uma pedra extremamente rica em cálcio. Então, são pedras que a gente usa para curar cálcio do corpo das pessoas, para trazer transformação desse mineral do cálcio no corpo das pessoas. E esse livro aqui também é bastante importante para você não colocar uma pedra dessa, por exemplo, dentro da água e tomar. Você já viu aquelas garrafinhas por aí que tem essas pedras dentro delas, né? E várias dessas pedras são tóxicas, são pedras que a gente não pode colocar na boca e eles infelizmente vendem porque é bonitinho, as pessoas querem uma garrafa com uma pedra azul e eles vão lá colocam ela dentro da garrafa azul. Tem pedras que são meteoros, tem pedras que são extremamente tóxicas, carregadas de mercúrio, de metais pesados, de alumínio, que não podem ser ingeridas, não podem ser colocadas na boca. A gente, nesse livro, ele também ensina em qual chakra você coloca cada pedra, para que ela serve, a história dela. E a história dela tem muitas vezes que é extremamente interessante. A história dela, de onde elas costumam vir. Então, se venderem para você, uma pedra da lua. Aqui na minha região é a pedra mais comum. Eles fabricam em laboratório, então derretem lá um acrilato ou qualquer coisa do tipo, que eu não sei o que é, que produto químico é, e fazem uma pedra branca e te vendem como pedra da lua. A pedra da lua ela é uma pedra marrom, quase marrom da cor do meu teto, mais claro um pouco, mais transparente um pouco, semi-leitosa. Ela é leitosa, porém não tanto. Então, aqui nesse livro eu te mostro isso para você não ser enganado. E nas lojas de renome que vendem pedras, com certeza eles têm esse livro aqui para te mostrar, para você consultar. Então, para você não comprar gato por lebre. Então, eu super indico esses 3 livros aqui. Eu vou te contar sobre
A turmalina negra. A turmalina negra é uma pedra que na Idade Antiga era usada para fazer portais. E os bandidos, quando passavam por esses portais, quem ia roubar os tesouros da majestade, era uma pedra que tirava a força das pessoas. Do lado de lá tinha uns pedaços de malaquita, que é o antídoto para essa pedra. Mas a turmalina negra, ela tirava a força e a pessoa passava mal, ficava tonta, afrouxava as pernas. E isso acontece hoje. Quando eu pego algumas pedras na mão, eu sinto as propriedades dela. A primeira vez que eu peguei uma turmalina negra, eu estava muito brava nesse dia. E eu peguei a turmalina negra e não tive uma sensação muito boa. E a pessoa que estava me dando aula disso falou da malaquita. E aí eu peguei a malaquita e o sintoma simplesmente passou. Porque a intenção deles era prender a pessoa, para dar exemplo, para enforcar em praça pública, cortar as mãos, essas coisas, né? E não matar. Então eles queriam que a pessoa perdesse a força, eles prendiam e matavam para dar exemplo para as outras pessoas. Então a turmalina negra, ela tem essa história. É uma pedra que a gente usa para colocar do lado da nossa cama, para colocar o celular junto, para cortar o pulso eletromagnético das coisas. Sim, o celular ligado do lado da sua cama, ele emite o pulso eletromagnético que atrapalha o seu sono. Todas as atualizações de e-mail, de WhatsApp que estão vindo de madrugada, mesmo que ele esteja em modo silencioso, estão entrando no seu campo energético e afetando você. Se ele está em modo avião, isso não acontece. Se ele está com uma turmalina negra do lado, isso não acontece. É só a turmalina que tem essa propriedade. Então, a gente deixa do lado da cama, coloca o celular ligado ali junto. Se você quer ver como funciona essa energia da turmalina negra, coloca lá teste no YouTube, teste da turmalina negra, energia, por exemplo, o teste da turmalina negra celular, e você vai ver esse teste do qual eu estou te falando. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? A dica de hoje, então, são os livros A Bíblia dos Cristais, da Judge Hall. Bastante interessante esses livros aqui. Essa é a minha dica de hoje para você, então, portanto. Um beijo, tchau!